Oi, pessoal, eu sou o Celso Barbieri, você está no canal do meliponicultura.org e hoje a gente está com a Carol Matos, da CAT CDRS, para dar seguimento na nossa série de vídeos sobre os procedimentos cadastrais aqui para o estado de São Paulo, né, para regularização de meliponários, e o tema de hoje vai ser gestão de plantel, divisões e capturas. Então, Carol, novamente seja bem-vinda aqui ao canal e muito obrigado por estar compartilhando esse conhecimento aqui conosco. Obrigada, Celso. Então, agradeço novamente o meliponicultura.org por estar hospedando esses tutoriais que têm sido aí de grande valia para a regularização dos nossos meliponicultores. Então, eu sou a Carol Matos, sou da CAT, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo, e atendendo aí aos pedidos com a chegada dessa nova temporada, né, de capturas, multiplicações, trazemos aí, conforme prometido, esse novo tutorial, gestão de plantel. Então, vamos lá pôr a mão na massa. Então, hoje a gente vai explicar como fazer para declarar multiplicações de enxames no GFAO, tratando aí de tipos de multiplicação, cadastro de novo lote no GFAO e como marcar a nova colmeia. Como declarar as capturas autorizadas no GFAO, desde trazer enxame para o meliponário, realizar a transferência para a caixa racional, cadastrar um novo lote, anexar a autorização de ninho isca e a questão da marcação das colônias. E, por fim, como atualizar o plantel no GDAV. Então, essa vai ser a primeira dos tutoriais aí sobre a gestão de plantel. A ideia é que depois nós tenhamos um outro sobre como dar baixas de enxames no plantel. Então, se você perdeu por alguma razão o enxame, você vai aprender no próximo tutorial o que fazer no sistema, né? E a seguinte vai ser sobre autorização de transferência entre empreendimentos. Então, vamos lá. Como declarar as multiplicações de enxames no GFAO, né? Então, o termo que está lá na resolução CIMA 11 de 2021 é multiplicações, manejo para multiplicações. Só que o termo que está lá no GFAO é divisão, mas depois eu vou mostrar para vocês. O importante é que, a partir de algumas colônias, serão obtidas novas colônias, tá? Então, para entender como fazer esse cadastro, é importante resgatarmos um pouquinho aí sobre os tipos de multiplicação, né? Então, tem esse tipo de multiplicação que é bastante comum para as meliponas, na qual de um enxame você faz um outro novo, então aquele enxame mãe continua existindo e você tem um outro enxame, que é o enxame filha, que passa a existir. Então, o enxame mãe, ele doa o sobreninho e campeiras para o enxame filha, né? O enxame mãe continua existindo, o enxame filha passa a ser um novo enxame. Então, observem, né? Conforme orientado, vocês têm que marcar sempre o ninho, né? Então, vejam que aqui o ninho do enxame mãe, ele continua sendo o MA1, tá? E a gente tem a origem do segundo ninho, né? Que, na verdade, é o ninho do enxame filha, que é o MA6, tá? Então, nesse caso, esse enxame novo, o MA6, qual que é a origem dele? O enxame MA1, né? Esse enxame MA1 doou o quê? Doou o sobreninho e doou campeiras, né? Então, essa é a multiplicação para 1. A gente tem também outro tipo de multiplicação, na qual você usa 2 enxames, tá? Para dar origem aí a um terceiro, tá? Então, um dos enxames pode doar o sobreninho, né? No qual tem os discos de cria aí, alguns potes de alimento também. E um segundo enxame doar campeiras, tá? Então, de 2 enxames, você tem uma multiplicação aí 2 para 1. O enxame MA2 continua existindo, o MA3 continua existindo, e o MA7 é um novo enxame. Qual a origem desse MA7? Os lotes, né, os enxames aí, MA2 e MA3, tá bom? Por que isso é importante? Vocês já vão entender. Tem um outro tipo também, né, quando a gente faz divisões por discos, que são mais comuns aí para as escaptotrigonas, a gente pode ter mistura, né, de material de ninhos diferentes, né? Então, nesse caso aqui desse exemplo,
esse enxame, ele se originou de que forma, né? Ele teve discos do MA4, do MA5, compondo um novo sobreninho, né? E ele teve também campeiras do MA3. Então, no caso, esse enxame aqui, ele é oriundo de quais lotes, né? Do MA4, MA3 e MA5, tá bom? Podem ter outras formas também, que 3 enxames dê origem a 2, tem várias formas importantes aí, e outras formas de multiplicação que os meliponicultores fazem, de acordo com o material, com a força dos enxames que eles têm disponíveis, né? Mas a ideia desses slides foi mostrar a lógica, né? Qual que é a lógica? Pensar, esse novo enxame, que ele vai receber uma nova numeração, ele teve origem de materiais de quais lotes, tá? Então, vocês vão precisar desses registros para conseguir efetivar o cadastro desses novos lotes lá no GFAL e eu vou mostrar como. Então, vamos ao GFAL. Como cadastrar um novo lote lá no sistema? Então, a primeira coisa é acessar o sistema, né? Então, entra lá no SIGAM, façam o seu login, né, usando o CPF e a senha. E se vocês, por acaso, espero que isso não aconteça, tiverem esquecido a senha, vocês vão acessar essa opção esqueceu a senha, que vai enviar um link de recuperação para o e-mail de vocês. Se não for o caso, se vocês deixaram anotado certinho, é realmente só entrar com o CPF e com a senha. A partir daí, vocês vão descer a tela toda, que vai ter essas caixinhas, que são subsistemas dentro do SIGAM, e acessar o GFAL, onde tem a patinha do animal. No GFAL, tem outros subsistemas de gestão de fauna silvestre. Vocês não necessariamente têm que entrar no meliponicultor, vocês já podem acessar empreendedor logo aqui nesta tela. Bom, acessando então o empreendedor, vocês vão descer a tela, né? Vocês vão ver que tem informações aí sobre manual, enfim. Descem a tela inteira e vocês vão verificar todos os empreendimentos de fauna que vocês tenham aí cadastrados no GFAL. Acessem o meliponário no qual vocês queiram inserir esse novo enxame, clicando no lápis. Bom, entrando então no meliponário de vocês, o que vocês vão verificar? Que existe aqui, né, um empreendimento. Esse empreendimento é um meliponário X, um meliponário que vocês têm, né? E vocês vão fazer o quê? Vocês vão pegar e acessar a parte aqui plantel, tá? Tá um pouquinho deslocado aqui, mas acessar o plantel. Bom, acessando o plantel, o que vocês vão fazer? Vocês vão vir aqui em lotes. Lembrem que a gente cadastra, né, os enxames como lotes. Vão clicar em mais novo e a partir daí vocês vão cadastrar esse novo enxame, esse enxame que foi multiplicado com as informações relacionadas a ele, tá? O que é importante lembrar? Vocês só vão conseguir fazer esse procedimento, evidentemente, se vocês já tiverem o meliponário de vocês no sistema regularizado, se vocês já tiverem autorização de uso e manejo, se vocês já tiverem cadastrado o recinto, né? E tiverem, lógico, também regularizado o plantel pré-existente de vocês, tá? Carol, Se vocês... Carol, licença. A gente está falando aqui no comecinho de setembro, né? É legal a gente falar que foi prorrogada, né? Esse prazo para autorização prévia. Isso, na verdade, o que acontece, né? No dia 26 de agosto, saiu a resolução SIMA número 89 de 2021. Essa resolução prorrogou por mais 180 dias o prazo para regularização dos meliponários que já têm plantel pré-existente. Então, o prazo anterior estava para 19 de agosto, esse prazo foi prorrogado por mais 6 meses, 180 dias, tá? Então, se você é um meliponicultor que já tem o seu meliponário com plantel e ainda não regularizou, aproveite que você tem 6 meses ainda para fazer isso, tá bom? Então, esse procedimento que eu estou explicando é para quem já fez a sua regularização. Se você ainda não fez a regularização, você vai procurar aqui no meliponicultura.org, nas Melipolives, a primeira live que vai tratar da obtenção da autorização de uso e manejo e da regularização de plantel pré-existente, tá? Esse passo a passo aqui é para quem já está com o meliponário regularizado. Então, você vai acessar lotes, clicar em mais novo e vai cadastrar o seu novo enxame. O
que é importante dizer? Cada nova colmeia que você obteve pela multiplicação vai ser cadastrada como um novo lote. Cada nova colmeia também vai receber um código, né? Esse código que vai ser marcado na caixa, no ninho, no caso, né? Ele vai ter que ser o mesmo informado no GFAL. As matrizes foram multiplicadas, né? Os enxames mãe, eles vão manter os códigos que eles possuem, que estão marcados no ninho deles, como eu mostrei naqueles desenhos, tá bom? Ah, Carol, mas é que eu perdi um enxame, eu tive problema com forídeo, o fio intenso matou meu enxame, ou aconteceu qualquer outra questão. O que eu faço? Eu excluo o enxame? Não. Você não vai excluir o enxame, deixa ele lá quietinho. A próxima live sobre gestão de plantel vai explicar como dar baixa no GFAL. Não excluam simplesmente, tá? O número, né, o código que foi de um enxame, ele nasceu e morreu com aquele enxame. Então, se você perdeu o enxame, no próprio GFAL, próximo tutorial, eu vou ensinar como dar baixa, tá? Mas você não pode aproveitar uma marcação que foi de um enxame para outro, tá? Você pode aproveitar a caixa depois que você tirar a marcação, enfim, se for necessário, né? Se você perdeu o enxame e conseguir reaproveitar a sua caixa, mas jamais reaproveitar o código, tá? Cada código, ele diz respeito a um enxame que teve o seu começo e teve o seu fim, tá bom? Bom, e como que eu vou colocar então, Carol? Então, entramos lá em lotes, né? Mais novo, vamos preencher. Então, a primeira coisa, selecionar a espécie. Neste exemplo aqui, é uma manda saia, Melipona quadrifaciata. A gente vai preencher também recinto, né? Então, lá no recinto, você vai selecionar aqui, vai aparecer o nome do seu meliponário. A identificação do lote, você vai colocar o novo código, né? Que vai ser o código daquele novo enxame. Aqui em unidade de medida, vai colocar o N e as informações de entrada, tá? Então, a data de entrada, nesse caso hipotético aqui, 20 de agosto de 2021, que é a data que eu fiz o meu manejo de multiplicação, né? Então, aquele enxame novo passou a existir nessa data de entrada. O estado dos animais é vivo. A origem, você vai selecionar nessa lista a opção divisão de colônias de ANSF, tá? Essa é a opção que tá com o nome divisão, não tá com o nome multiplicação. Documento de origem, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever multiplicação a partir dos lotes e vocês vão informar o código dos lotes, né, das matrizes que deram origem ao seu enxame. Então, recapitulando aqueles slides que eu mostrei anteriormente, se ele teve material aí de 3 enxames, disco de 2 enxames e campeira de um terceiro, vocês vão informar esses lotes, tá? Se ele se originou de apenas um enxame, vai informar um lote. Nesse caso hipotético, esse enxame, o MA7, ele foi resultado da multiplicação a partir dos lotes MA2, MA4 e MA5, tá bom? País de origem Brasil, São Paulo, né? E o município vai ser o município do seu meliponário, onde você fez a multiplicação. Nesse caso hipotético, Bauru. Vai lá, clique em atualizar. Então, o enxame já está cadastrado, tá? Você vai repetir isso para quantos enxames você tiver, sempre tendo esse cuidado, né? De colocar o código certinho e de colocar também a marcação no seu enxame, né? Então, aqui a gente tem no detalhe, né? O recinto é o seu meliponário, a data da multiplicação é a data de entrada, a origem, você vai pôr as informações relacionadas à multiplicação e o município do meliponário, né? Em relação à marcação das colônias, vocês podem seguir o mesmo padrão, né? Que vocês usaram para os enxames que vocês já tinham cadastrado no GFAL. Então, tem colegas aí que marcam com plaquinhas, que marcam com tinta, com algum tipo de caneta, com pirógrafo, né? Fica a critério aí de cada um, mas o mais importante é as informações que estão no GFAL têm que ser iguais às que estão na sua colmeia. E vai sempre marcar o ninho, né? O ninho do seu enxame. Muito bem. Bom, Carol, e agora, né? A gente está começando aí o mês de setembro,
agora está começando a esquentar, a chuva está começando ainda timidamente, mas está começando a retornar, então a gente vai ter a temporada mais esperada do ano pelos meliponicultores, né? A temporada de capturas. Então, quem não preparou seus ninhos isca, né? Já prepara. Quem não obteve autorização de ninhos isca, pede a sua autorização, tá? Porque como a fauna, é uma fauna silvestre, né? As abelhas nativas, é necessário ter uma autorização prévia do órgão ambiental para fazer a captura, tá? Então, peçam a autorização de ninhos isca, essa autorização vale 5 anos. Aqui no meliponicultura.org tem um tutorial detalhadíssimo de como obter essa autorização, tá? Então, façam a autorização. Lembrem que ela demora um tempinho, porque essa é a única que passa por análise, tá? Obtida a autorização, vocês já podem instalar os ninhos isca, tá? Mas não instalem ninho isca sem ter autorização, porque vocês podem ter problemas, tá bom? Muito importante ter essa informação. E aí, Carol? Então, eu já tenho minha autorização de ninho isca, já instalei meus ninhos isca, agora eu vou verificar, né, o que eu capturei, e a partir daí eu vou transferir para as caixinhas racionais e vou lançar no GFAO. Como eu faço? Então, primeira coisa, né, quando nós vamos trazer aí para o meliponário os enxames capturados. Boa prática, sempre vale a pena a gente falar, né? Então, a primeira dica é aguardar o tempo necessário para que o enxame filial, né, o enxame filha, se torne independente do ninho-mãe. De 60 a 90 dias desde a enxameação, isso varia um pouco de acordo com a espécie, de acordo com a região, mas é o tempo que aquele enxame filho vai perder o vínculo com o enxame-mãe. Ele já vai ter operária suficiente, estoque de recursos suficiente para se manter, tá? Respeitem esse tempo, né? Então, começou a enxamear, conta de 60 a 90 dias, a partir daí ele está pronto para ser levado ao meliponário, tá? Uma coisa importante também, lembre-se que as abelhas têm uma memória geográfica, né? Então, é importante que o meliponário esteja a pelo menos 3 quilômetros desse local de captura, porque se você tirar o ninho isca, levar para o meliponário, as abelhas ainda vão ter o retrato daquele local e vão voltar para o local anterior, tá? Então, respeitem essa questão aí da distância também. Se for necessário, né, façam aí um manejo, respeite essa distância. Também, vai tirar o ninho isca do local que horas? No final da tarde, começo da noite, porque as abelhas já vão ter se recolhido na sua colmeia, tá? Então, vocês vão tirar esse ninho isca já de noite, quando as abelhas não estiverem mais circulando. Vão pegar também, ter muito cuidado para esse ninho isca não tombar, né? Então, geralmente, nós deixamos ele na vertical, né? Tomem cuidado na hora de tirar. É sempre bacana ter uma ajuda, né? Alguém para auxiliar aí, se possível, né? Para evitar que esse ninho isca tombe, porque nós temos os discos de cria, tem o alimento larval e as larvas das abelhas podem se afogar. Também se pode acabar rompendo algum pote de alimento, isso causar aí danos lá no interior da sua colmeia. Se necessário, retirem a entrada do ninho isca. É recomendável guardar um pote, dependendo, lógico, da espécie de abelha, e depois reutilizar essa entrada quando vocês forem fazer a transferência para a caixa racional, tá? Mas vedem a entrada, se necessário, né, com algum tipo de telinha ou até alguma fita para evitar o escape de abelhas durante o transporte. E acondicionem os ninhos isca colonizados em pé, numa caixa de papelão forrada com material, ou outro material, ou até algum dispositivo, para evitar que esses ninhos isca colonizados tombem durante o transporte. Então, uma dica é pegar uma caixa, né, média aí de papelão, colocar outros pedaços de papelão, ou papel, até plástico bolha, né, e deixar todos acondicionados em pé certinho, tá? Muito importante. Pode falar. Eu só ia falar que para quem quiser ver com detalhes desde a confecção até a transferência, né, do ninho isca para a caixa racional, no curso de Meliponicultura e Ciência Cidadã que está aqui no canal, se vocês forem lá na playlist, tem algumas aulas sobre ninhos isca, desde a confecção e depois a transferência. Então, isso tudo que a Carol está falando tem ilustrado lá em imagens. Excelente, Celso. É isso, pessoal. Então, uma excelente referência, tá? Muito bem lembrado
Tudo que vocês precisarem saber sobre a meliponicultura, vocês encontram aqui no meliponicultura.org, no curso de meliponicultura da USP, tá? Então, super dica, muito bem lembrado, tá? Dica de ouro, tá? Levem sempre com vocês autorização de ninhos isca. Então, vai instalar o ninho isca, vai retirar ninho isca, levem com vocês a autorização, tá? A maior parte dos meliponicultores que eu oriento está fazendo como? Tá pondo autorização de ninho isca num saquinho desses de pasta mesmo. Já teve gente que plastificou, tá? Porque a gente vai para campo, às vezes chove, pega a umidade, né? E a tinta da impressão pode borrar. Então, se você tem esse cuidado de plastificar, se tiver qualquer questão de fiscalização durante a instalação ou a retirada desses enxames, você tem a sua autorização que vai te proteger de qualquer eventualidade, tá? Lembrando que a autorização, ela te autoriza a pôr os ninhos isca nos locais que estão especificados nelas. Tem que respeitar o que está disposto na sua autorização. E o mais bacana, a autorização de ninho isca, ela já sai com autorização de transporte do local de captura para o meliponário. Então, você não precisa de GTA e de uma autorização de transporte para esse percurso, mas o percurso é do local de captura para o meliponário, tá? Não pode ter nenhum local aí no meio do caminho, tá bom? Então, se vocês passarem por algum tipo de fiscalização, basta apresentar a autorização de ninhos isca, que lá no próprio texto dela, né, tá colocada a questão que ela autoriza o transporte. Não instalem ninhos isca nem retirem sem levar autorização junto com vocês. Então, a questão da transferência também, só relembrando aí, chegando no meliponário, instalem os ninhos isca colonizados nos respectivos locais, nos quais ficarão as futuras caixas racionais. Deixem esse ninho isca colonizado estabilizando por 1 a 2 semanas no meliponário, antes de realizar a transferência, exceto se por alguma emergência isso precisar ser feito de imediato, tá? Abre a entrada do ninho isca, né? Então coloca lá no meliponário, se tiver vedado, ainda à noite, tá? Porque as abelhas vão acordar no novo ambiente, tá? Vai minimizar um pouco aí o estresse que esse enxame passou. Já aproveitem e façam as anotações sobre a captura na planilha de acompanhamento, que é o relatório do GFAO. Lembra aquela planilhinha Excel? Verifiquem aqui a nossa live sobre autorização de ninhos isca. No final dela, nós explicamos aí como fazer esse relatório, que é necessário enviar lá no final da autorização de validade da autorização de ninhos isca, né, para o GFAO. Então, assim, trouxe ninho isca para casa, já atualiza a planilha de acompanhamento, porque ela já fica com as informações que vocês vão precisar mandar quando a autorização de vocês for vencer, tá? Então, já ganhem tempo, deixem tudo organizadinho. A transferência em si, recomenda-se que ela seja feita para a caixa racional, preferencialmente no período da manhã, com temperatura maior que 25 graus. E depois que vocês fizerem a transferência, vocês vão marcar o ninho, tá? O módulo ninho da caixa racional com o código que esse novo enxame receberá no GFAO, tá? Então, a marcação ela é a etapa final desse processo. E daí, novamente, né? Como fazer? Vai acessar o GFAO, muito bem, vai em plantel, vai em mais novo, lotes, né? Mais novo, e vai seguir o procedimento com as informações para cadastrar o novo enxame, tá? Cada nova colmeia capturada tem que ser cadastrada como um novo lote, e cada nova colmeia tem que receber um código, que vai ser marcado na caixa e que vai estar informado no GFAO. Importante, só é permitido inserir enxames com origem legal no GFAO. Então, uma vez que você tenha feito a anistia do seu plantel, todos os enxames que você tinha com uma origem irregular, eles foram anistiados, tá? Você conseguiu regularizar a situação deles, só que isso acontece uma vez só. Depois que houve a sua anistia, conforme foi explicado na primeira live, você só pode dar entrada com novos enxames que tenham origem regular no seu meliponário. Então, o que seria essa origem regular? Captura autorizada, você precisa de ter uma captura que foi obtida com uma autorização de ninhos isca, ou você obter de um meliponicultor que já esteja regularizado. Nesse caso, na live que faremos aí, tutorial que faremos sobre autorização de transferência entre meliponários, automaticamente vai sair
de um lote do meliponário, do meliponicultor aí que vai comercializar para vocês o enxame, vai entrar no plantel de vocês, tá? Então, isso é feito via sistema e, obviamente, só vai ser feito se tiver tudo certinho. Quando eu tiver aí o tutorial, eu vou explicar como funciona. Mas é importante dizer isso, tá? Se você já nichou o seu plantel, não tente colocar enxames de origem irregular que você vai ter problemas, tá? Então, trabalhe direitinho, trabalhe de forma regular e dessa forma você garante aí tranquilidade, tá bom? Se ainda não tem autorização de ninho isca, corre para pedir acesso aí ao tutorial para instalar os ninhos isca, para saber como pedir a sua autorização. Muito bem. E, novamente, aí, se houver qualquer perda de enxame, que já fizesse parte aí do plantel, vocês precisam informar, e na live seguinte, aí no tutorial seguinte, eu vou explicar como fazer isso, tá? Ah, Carol, mas eu fui tirar meu ninho isca e o meu ninho isca estava predado, ele estava rasgado, ele foi comido por algum bicho. Eu tenho que informar isso aqui, cadastrar um lote? Não. Nesse caso, você não vai cadastrar o lote porque você não tem uma colmeia para transferir. Só que naquele relatório, que é aquela planilha do Excel, que é o relatório da autorização de ninhos isca, tem uma forma, assim, de você informar que aquele enxame foi predado, tá? Assistam, então, o tutorial dos ninhos isca para entenderem como que funciona esse processo. Bom, então vamos ver como cadastrar a captura autorizada. Lote mais novo. Então, vamos colocar primeiro a espécie. Nesse exemplo aqui é uma jataí, uma Tetragonis cambusto. O recinto, vocês vão pôr o nome do meliponário de vocês e o número do lote, nesse caso é o MA8, a unidade de medida UN, né? Então, a entrada, a data de entrada é a data da transferência para a caixa racional, tá? Estado é vivo. A origem é captura autorizada, vocês vão selecionar essa opção nessa lista suspensa. Documento de origem, daí vocês precisam escrever autorização de manejo in situ, número, barra, o ano que vocês obtiveram. Ah, Carol, mas onde tem esse número? Na própria autorização. Vocês vão olhar a autorização, logo lá no cabeçalho dela tem o número dela, tá? Então, vocês vão citar o número da autorização aqui, vão colocar o município de origem é qual? É o município onde o enxame foi capturado, tá? Então, lembra, na autorização de ninhos isca, lá no nosso plano de trabalho, nós citamos, né? E depois no sistema também, os municípios onde nós vamos instalar nossos ninhos isca. Então, se eu capturei esse enxame em Lençóis Paulista, esse é o município de captura. Se eu capturei meu enxame em Ribeirão Preto é o município de captura. Se eu capturei meu enxame em Atibaia, Atibaia é o município de captura, tá? E daí eu vou clicar em atualizar. Muito bem. E daí, por fim, eu tenho que anexar o comprovante da origem do plantel, né? No caso lá das multiplicações eu não preciso, porque o plantel já está no sistema, né? Mas no caso da autorização de ninhos isca, o que eu vou fazer? Eu vou subir minha autorização de ninho isca aqui nessa aba anexos, tá? A mesma aba na qual nós colocamos no documento da anistia, vocês se lembram? Então, põe lá a data do anexo, o título do anexo, autorização ninho isca, põe lá o número dela, tipo de anexo, autorização de manejo in situ, SMA, responsável, nome de vocês, escolham o arquivo e cliquem em atualizar. Ah, Carol, mas eu preciso colocar a autorização no anexo, sendo que ela já está aí no sistema? Olha, eu recomendo usar o princípio da redundância para evitar a fadiga, tá? Então, coloquem aí que não tem problema. Acabou? Não acabou. Lembra que vocês precisam marcar a colmeia de vocês? Então, marquem com o código que vocês obtiveram, né? E aí, a gente resolveu a parte do GFAL. Mas lembram que a gente tem o GDAV também, o Sistema da Defesa Agropecuária? O GDAV é bem mais simples, tá? Vocês só vão colocar a quantidade total de colmeias que vocês possuem, que para a defesa agropecuária, no momento, essa informação é suficiente. E como faz isso, Carol? Primeira coisa, entrar lá no GDAV, né? Então, coloquem lá no Google, né? GDAV, vocês vão acessar o Sistema da Defesa Agropecuária
e vão fazer o login, né? Então, lembrando aqui, o usuário é o número do CPF, a senha é aquela senha que você cadastrou, e clique em entrar. Ah, Carol, mas eu não sei minha senha, eu esqueci. Ai, 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 era para anotar, hein? Mas se você não anotou, você vai clicar aqui em solicitar nova senha. Por favor, não fiquem tentando entrar com a senha. Se você tentou 2 vezes e não conseguiu, não tente a terceira, porque vai bloquear o seu acesso, tá? Tentou 2 vezes, não conseguiu, vem aqui em solicitar nova senha, tá bom? Bom, muito bem. Acessou sem problemas. E agora? Agora vocês vão vir aqui em administração, cadastro, locais, apiário. Vão vir aqui no CPF CNPJ do responsável, vão pôr o CPF de vocês e clicar em pesquisar. Então, o sistema vai procurar lá, olha, quem é o meliponicultor com esse CPF, né? Que tem um apiário, que é um meliponário, né? Ele vai encontrar. Olha, tem aqui esse meliponário, consegui encontrar. Vocês vão dar 2 cliques em cima, ele vai ficar azul escuro. Vão clicar em alterar. E daí vocês vão entrar no meliponário e só vão alterar a quantidade total de colmeias. Então, antes esse meliponário tinha 63, com mais 2 enxames aí, um multiplicado e outro foi captura, ficou com 65 e vai clicar em salvar. Só isso. Então, bastante simples. Deixo aqui novamente os contatos do Departamento de Fauna. Então, tem o e-mail geral, cfb.fauna@sp.gov.br. O e-mail que cuida das autorizações de ninho isca, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida relacionada à autorização de ninhos isca, cfb.fauna.manejo@sp.br. E no caso de ser relacionada à autorização de uso e manejo, ou até autorização prévia, né? cfb.fauna.cativa@sp.gov.br. O link do GFAL e temos aqui o link da Defesa Agropecuária, né, do sistema GEDAV. Lembrando que em caso de suspeita de doença ou episódio de mortandade, vocês precisam mandar aí um e-mail para o pesabelhas@cda.sp.gov.br ou fazer diretamente a notificação pelo sistema Sisbravet, como nós mostramos aí na live sobre a criapútrida europeia. Então, é isso. Bastante simples esse tutorial de hoje, tá? Então, assistam, enviem para os colegas, né? Aprendam aí como se faz e vocês vão ver que rapidamente vocês vão estar craques, porque é bastante simples, mas é bastante importante também que vocês façam isso, mantenham sempre o plantel atualizado, tá? E não esqueçam de marcar as colmeias, marcando sempre no ninho. E é isso, pessoal. Então, fico à disposição. Se vocês tiverem dúvidas, podem mandar e-mail para o meu carolinarr@sp.gov.br e ficamos à disposição. Obrigada. Obrigadão, Carol. Olha, eu acho que esse tutorial aqui ele é muito importante, né? Ele dá continuidade a todo esse processo de cadastro. E se você já pediu sua autorização prévia, você tem 30 dias aí para dar seguimento no processo. Agradeço demais, Carol, a participação novamente. Essa aula aqui vai ser muito útil para todo mundo. Agradeço todo mundo que está assistindo. Peço para quem puder compartilhar, deixar o like, comentar. E aí, talvez sugerir próximos conteúdos. É isso, pessoal. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Obrigada. Pessoal, e vai estar disponível o arquivo também para vocês baixarem lá no meliponicultura.org. Isso, vai estar lá no site, no meliponicultura.org/Carol. Vão ter todas as informações de toda essa série de vídeos. Obrigada novamente. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.